dia. Estás pronto? Olá, olá. Olá, Francisco. Ora viva, muito bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Hoje falamos de Animais? nós e os animais, mas o nome já começámos mal com o nome, que o nome devia ser nós e os outros animais, Ok, eu vou esclarecer isso. não é? Nós e os outros animais, muito Um bem. tema Elsa. escolhido por ti, Francisco. Porque este Olha, tema? Lembrei-me porque eu acho que hoje em dia toda a gente gosta de ter um animalzinho de estimação, não é? Embora muita gente também, enfim, use ou tenha animais para exploração, enfim. Mas, curiosamente, há muita gente com animais de estimação, não é? Acho que há uma tendência para as pessoas descobrirem a beleza que é ter um animal de estimação. E então lembrei-me de te propor, não é? Uma troca de impressões sobre porquê ter animais de estimação, os animais ideais que podemos Nós ter, recebemos etc. aqui uma fotografia muito bonita de José Coelho. Muito bem. Nos mandou a fotografia, não sei se é um gatinho ou uma gatinha, mas é lindíssimo. E temos aqui o nosso Chelsea, claro, que foste tu que colocaste na nossa página no Face. Muito bonitos. Bom, estás a falar em animais de estimação. Bom dia, Dona Alda, que juntou-se agora a nós aqui no nosso live stream. Muito bem. Estás a falar em animais de estimação e tu crees que ainda há motivos para fazermos esta distinção qualitativa entre nós e os outros animais? Ou a tendência é mesmo para terminar com isto? Depende, há pessoas Porque é que. que uns são de estimação e outros são comida? Ora, boa Porque é que pergunta. uns são para trabalho ou para ter uma vida inteira de sofrimento e de Eu acho que tortura, acabam não é? por ser as pessoas que rotulam, não é? Que metem o rótulo. E é verdade, porque é que uns são de estimação? Porque é que existem animais de estimação, rotulados como de estimação, quando todos eles deviam ser de estimação, pelo menos deviam ser estimados, não é? Bem tratados. A grande questão é quando é que deixam de ser considerados animais de estimação. Por exemplo, isto tem muito a ver com a cultura, com os nossos hábitos, penso eu. Quando, por exemplo, alguém usa explorações de animais ou para comércio, enfim, mas dentro de casa tem um gato, ou tem um pássaro, ou tem um cãozinho. O que está dentro de casa é rotulado como o seu animal de estimação, o pet, não é? O seu animal de estimação. Os americanos, os ingleses usam o pet, PET. Mas os outros não. Os outros podem ser as vacas, podem ser os bois, podem ser os cavalos de trabalho, podem ser, enfim, Achas etc. que ainda faz sentido esta distinção? Há alguma coisa que realmente nos distinga dos outros animais? Já se fala há muitos anos de animalismo, que é exatamente esta... o não dever haver uma diferença qualificativa entre nós e os outros, ou seja, o que é que nos torna tão diferentes dos outros animais e
cada vez existem mais estudos, não é? Sobretudo, até sobre peixes, que nós achávamos que estavam para ali, que não tinham interações interessantes, nem, e afinal são todos animais complexos, não é? Quanto mais se estuda, mais se verifica. Todos os animais são capazes de ser relacionamentos complexos, também têm afinidades, mais para uns ou para outros, ou seja, têm amizades, eles escolhem também com quem socializam. Exato, que é muito giro. São assim tão diferentes de nós. É curioso que eu pelo menos, gosto imenso de admirar os animais a viverem no seu ambiente natural. Qualquer tipo de animal, não é? Convenhamos. Mas há uma coisa extremamente interessante, é que, ao contrário daquilo que antigamente nos distinguia dos outros animais, e há grandes pensadores que acham que nós usamos da racionalidade e que nós temos a capacidade de produzir, de desenvolver culturas, etc. E nós começamos a ver que os outros animais não humanos, digamos, têm uma capacidade de usar a razão, têm uma capacidade seletiva, têm uma capacidade... Têm emoções. Têm emoções. Não são todos iguais. Os gatos não são todos iguais. Os porcos não são todos iguais. Eles têm as suas personalidades, são diferentes, não é? Exato. Também sentem. E eu noto isso nos meus gatos, que são todos tão diferentes uns dos outros. Pois lá está, quer dizer, eles têm capacidades absolutamente incríveis e são de uma sensibilidade extraordinária. Como é que um animal reconhece o dono? Como é que o animal responde ao chamamento do dono? Como é que o animal sabe onde mora? Como é que o animal consegue pressentir? Eu acho que, sem querer cair também em exageros, eu acho que tudo dá discussões hoje em dia. Mas esta palavra, o dono, também já está a cair em desuso, não é? Porque o sermos donos torna algo propriedade. E um animal não é uma propriedade, e isso tem sido também uma justificação para as coisas más que lhes fazemos. Ele é quase uma coisa, não é? O animal durante muito tempo foi um objeto, e está-se a verificar uma tendência para abolir esta objetificação do animal, seja o qual for, e começar a tratá-lo com a dignidade que ele merece, não é? A palavra dono já quase não se usa, já reparaste? A palavra, eu acho que penso eu que a palavra dono, porque os animais pertencem a alguém, não são propriamente seres vivos. Bom, boa pergunta, os donos. Mas eu estou só a perguntar se já reparaste que está a cair em desuso. Mas este termo, o dono, já não se diz o dono. O dono é quase dono, entre aspas, de um animal doméstico, porque de um animal selvagem ele não é dono, não é? Dos considerados domésticos ele pode ser o dono. E eu acho que ao fim e ao cabo os animais quase que também adotam a quem eles próprios pertencem, não é? Porque há situações em que certas pessoas podem pensar serem, entre aspas, os donos de um animal, e esses animais simplesmente fogem das suas propriedades e adoptam e optam por estar noutros sítios, não é? Logo, isso é indicador de que eles também sentem, eles apreciam, há uma coisa que eles não fazem, não sei, os papagaios quase, que é falar a nossa própria linguagem. Aí é que está, é que eles entendem-nos. Nós não os entendemos. Daí que nós não os entendemos. Curioso. Como é que nós somos superiores, ou queremos ser superiores,
estes outros seres. Eu acho que aquilo que tem sido usado ao longo dos tempos para justificar a nossa superioridade, e como tu sabes, sempre que queremos justificar a nossa superioridade sobre alguém, arranjamos sempre uma explicação. Tentamos arranjar uma explicação científica. Isto não se vê só com os animais, não é? Isto ao longo da história tem havido com as mulheres. Por acaso foi o tema do nosso último programa. Vê-se na escravidão também, não é? Há sempre alguém que alega o nazismo, por exemplo. Alguém que alega que tem poder sobre alguém, porque o outro é inferior. Portanto, aquele alguém superior pode mandar e pode pôr e dispor da vida do ser que está mais vulnerável. Bom, eu penso que aquilo que tem sido usado como fator de superioridade acaba por nos colocar, se calhar, no inverso. Sim, é verdade, porque nós acabamos depois por cair do banco. Porque se nós dizemos que temos esta capacidade de, por exemplo, e isto é apenas uma das explicações, que é, somos capazes de resistir aos nossos impulsos instintivos, ou seja, de dizer não àqueles impulsos que nós temos mais primitivos, e não o fazemos. De que forma é que isto nos torna superiores? Se nós é que temos a consciência e agimos em consciência e sabemos o que é bem e o que é mau, e fazemos tantas vezes o mal a estes seres mais vulneráveis, como é que isto nos torna superiores, não é? Se nós temos a capacidade de compreender e de mudar e não o fazemos, bom, isto é questionável, não é? Pois, aí está. Eu acho que acima de tudo falta uma certa sensibilidade aos seres humanos. E isso foi assim que o universo nos concebeu, não é? Falta-nos falta a alguns seres humanos uma grande sensibilidade para, de certa maneira, perceberem e até lerem os animais, não é? Os outros animais. E lá está, quando nós começamos a reparar atentamente para a capacidade que eles têm de criarem família, de reproduzirem, de cuidarem, de se defenderem contra as intempéries, tem um sistema imunológico, uma coisa fantástica, não é? Um animal ferido começa a lamber-se ali a dia, está curado quase. Eles têm capacidades extraordinárias. Eles têm capacidades absolutamente incríveis e é tão bonito realmente observarmos isso que eu não vou dizer isto ainda, vou deixar mais para a frente no programa. Há coisas que a gente tem que deixar mais para a frente. Mas é interessante realmente pausarmos e admirarmos os animais, não é? Eu acho muito curioso aquelas imagens que se vêem, por exemplo, o cão não está a pensar em nada, está ali no momento presente, aqueles estudos, imensos estudos que se fazem para tentarmos perceber em que é que eles pensam, a que tipo de pensamentos é que eles têm, se é complexo, se não é complexo, conseguem resolver problemas, e sabemos que sim, até os polvos conseguem. Portanto, eles são capazes de tantas coisas que nós também fazemos, mas se calhar não têm esta componente maldosa. Pois, lá é está. Muito bom, não exatamente. Alguns. Também já há filmagens de orcas a brincar com focas, né? As comem, simplesmente as atiram ao ar. Portanto, há de tudo no reino animal, do qual nós fazemos parte também, não é? E com isto já me perdi um bocadinho, eu ia dizer qualquer coisa. Não, mas é que eu estou com a cabeça no ar, nos animais. Eles têm uma capacidade incrível de socializarem. Sim, e como é que nós, agora já me lembrei, Bem parecido. Como é que nós podemos dizer que tipo de pensamento é que eles têm se nós não fazemos ideia do que lhes passa na cabeça? É impossível fazermos este tipo de afirmações. O cão pensa assim, ou o gato pensa assado. Os animais são tudo menos exigentes. Eles não são minimamente exigentes. Por exemplo, eu fui, entre aspas, dono adotivo da Luna e do Chelsea. Foste adotado. Fui adotado.
Duas Uma das coisas criaturas. que eu às vezes. Isso aconteceu ontem à noite, curiosamente. Saí com eles. Dei-lhes de comer de manhã Aham. e sei que eles gostam de comer o seu jantar barra ceia ao fim do dia. Uhum. E eu ainda não lhes tinha dado a ração. E eles começaram. E o Chelsea, que é o arraçado pastor, começou com um gemido. E aquele gemido significa que tem fome. Uhum. A verdade é que depois enchia a tigela com a ração de ambos. Pronto, jantaram e adormeceram. Eles não são exigentes. Agora têm qualidades notáveis, são extremamente fiéis, são muito É um amor protetores. para a vida. É um Quem amor tem um efetivamente para a animal tem vida. um amor para a vida. Tem havido testemunhos, até vê-se imensos vídeos no Facebook, não é? E não só no YouTube também, sobre a ligação que há, especialmente entre o cão e os donos. Mas quem fala dos cães fala dos gatos, fala De enfim. tudo. E Uhum. agora já vês galinhas, vês perus, vês porcos, vês burros, tudo. Todos os animais têm esta capacidade de ligação. Se calhar nós é que não lhes damos esta oportunidade. Sim, não sim, é? sim, sim, Porque sim. temos as tais categorias e temos os animais classificados como. Eles são coisas, eles nascem para certas coisas. Uns são para a nossa alimentação, não é? Outros são para o trabalho no campo, outros são para aquelas experiências terríveis Pois. nos laboratórios. Sim, sim, sim. E eu estou aqui a falar, mas não reconheço que tenho o meu papel em tudo isto também. E é bom tomarmos consciência do que é que nós podemos fazer, as pequenas coisas, para irmos mudando toda esta forma de se tratar os outros animais, porque eles realmente merecem muito mais, muita mais dignidade e respeito do que aquela que recebem da nossa parte, da maioria de nós, pelo menos. Exatamente, sabes? E tem inclusivamente havido pessoas. Eu acho que a forma como o homem lida com os animais começa a ser cada vez mais apurada, começa a haver uma maior sensibilização social para isso, não é? Começamos a estar mais atentos. Criam-se às imensos. necessidades, não é? Às necessidades deles. Às Eles também necessidades estão. deles e aos sentimentos deles, não é? Exatamente. Porque nós homens, convenhamos, os homens normalmente, numa média, não atuam como bestas, não é? Embora haja alguns que o façam. Coisas terríveis. Há Exatamente. imagens que eu tenho na minha mente já há anos que não me saem. Coisas bárbaras. Pois, e eles, os animais são, eu vou usar aqui um termo, a Sónia Terra, um beijinho para a Sónia, em que fala de são família, e efetivamente eles veem-nos como a sua família, não é? Mas há uma crescente movimentação contra os maus tratos aos animais. Isso é muito importante. Eu gosto mais de falar a favor. A favor, Dos direitos dos animais. Dos direitos dos animais. Não gosto muito de contras. Com Sou certeza. como a Madre Teresa, não gosto muito dos contras. Há uma enorme movimentação social a nível global a favor dos bons tratos dos animais. E é crescente realmente o número inclusivamente de clínicas em várias partes do mundo que sugerem a existência de um animal de estimação, principalmente quando há crianças, não é, em desenvolvimento, porque eu acho que os animais quase que correspondem às meiguices que as crianças lhes fazem, não é? E as crianças adoram os animais, quase todas, não é? Mas eu conheci um treinador de cães que lidava com crianças autistas e ele preparava cães para crianças autistas, que para ele a criança era absolutamente normal. Era uma criança normal, embora tivesse aquela condição, mas era uma criança normal. E que o correr e o gritar, isto e aquilo, de uma criança autista eram comportamentos perfeitamente normais de uma criança que tinha aquela condição, não é? Eu lembro perfeitamente da maneira como ele explicou às pessoas a relação muito forte que havia entre as crianças e os cães que são preparados
e treinados para lidar com cada criança em particular. Sabes que as galinhas também têm um poder muito bom sobre os meninos com autismo. Não sabia. Isso é engraçado. Claro que aqui falamos de... Há diferentes graus de severidade, não é? Isto parece ser uma brincadeira, mas é verdade. Bom, nós vamos fazer uma pausa, Francisco. Sim. Não te esqueças do que vais dizer, aponta. Ok. Vamos só mandar um beijinho àqueles que se juntaram a nós. Obrigada pela vossa companhia. Carla Maria, Nuno Gonçalves, Alda Melo. A Dona Alda diz que tem um gatinho que fica ofendido sempre que ela sai sempre que ela sai de casa, pois eles gostam muito da nossa companhia e ficam realmente magoados connosco, não é? E é verdade, a Sónia deixa aqui também os comentários, que já teve este sentimento de família, quer com peixes, com hamsters, com cães, e é verdade, eles realmente, nós conseguimos criar laços muito bonitos, seja com que animal for, não é? Exatamente. Eles têm esta enorme capacidade de se relacionarem connosco. Nós às vezes é que não sabemos retribuir ou reconhecer, não é? Vamos à música, Francisco? Vamos a um tema musical. O que é que queres ouvir? Gragoatá? Pode ser. Passarinho. Vamos a isso. Adoro passarinhos. Até já. Não? Vamos a Paula Fernandes então. Gragoatá não quer passar. Não está. Qual? Não está. Está com problemas esta música. A minha música não passa. Gragoatá? Não é que está a tocar? Não. Qual é que está a a Paula tocar? Fernandes. Ela ficou com problemas na música. Deixa eu ver se eu consigo tirá-la outra vez. Não dá. Bom, paciência. Por acaso é muito bonita. Fica para a próxima. Queres tirar outra para compensar essa? Não. Ok. Deixa-me ver aqui o que a Sónia está a mandar. Tu consegues ver todos os comentários? Eu não consigo. Eles apareceram daqui. Aldamel começa com. Ser Aldamel é o primeiro comentário, depois aparece a Sónia com 2, depois a Ser Aldamel, depois a Sónia. Não sei onde é que eles estão. Estão no live stream. Já encontrei. Estava aqui escondido. Ok.
Que música lindíssima. Depois deixamos a outra música que é de facto muito bonita e não conseguimos passar na nossa página no Face. A Dona Alda diz que sim, que não devemos fazer distinção entre os animais porque eles são realmente todos especiais e é verdade. Eu confesso que ainda tenho muito a mudar. Ainda tenho muito Todos a mudar nós temos. porque ainda estou debaixo desta distinção e nós temos muito aquela coisa de virar a cara para o lado para não ver, não é? Se a gente não vir, não pensa no que está, no sofrimento que está por trás daquilo que nós temos no nosso prato, não é? Realmente é uma vida de sofrimento. Eu vou aproveitar este tempo de antena para lançar aqui alguns apelos. Não há nada como nós aproveitarmos as ocasiões para dizermos o que é necessário. Nós vivemos numa terra onde existem muitos lavradores, ok? Que volta e meia, obviamente, têm que mudar o seu gado de um campo para o outro, não é? E nós encontramos múltiplas vezes lavradores a mudarem, enfim, as vacas de um cerrado para o outro pelo caminho. O lançamento, o apelo que eu lanço aqui é aos condutores para o cuidado em avagarem. Efetivamente, quando passarem por situações como esta, avaguem, porque é necessário, como tu dizes muito bem, as pobres vacas estão ali a tentar chegar ao destino, não são animais treinados para correr, nem para se despachar do trânsito, não são animais treinados, nem sequer sabem o que é uma rua, não sabem o que é uma estrada, não sabem o que é um carro. Portanto, efetivamente, quando virem a movimentação de gado na estrada, por favor, abrandem, respeitem a presença dos animais. Algumas dessas vacas têm enfim, as suas mamas carregadíssimas de leite, não é? Que lhes custa imenso ter uma boa mobilidade. Abrandem. Quando virem um animal a atravessar na estrada, abrandem. Não há necessidade de andarmos a atropelar cães, de andarmos a atropelar gatos. Não se atropelam só pessoas. Também devemos ter cuidado em não atropelar os animais. Por outro lado, quando isso acontece por azar, há situações que são absolutamente inevitáveis. Se for o caso, eu detesto ver, enfim, os pobres animais estendidos no meio da estrada. Não hesitem em parar os vossos carros, retirarem o animal, porque é feio. Realmente são cenários extremamente feios. Ver o que se vê quando há um animal que infelizmente é atropelado, etc. Portanto, tenham cuidado na estrada, não é? Por outro lado, os animais não são propriamente lixo. Não são de todo. Não são de todo. Hoje em dia o que menos falta são boas comidas feitas para dar aos animais. Há muita gente que lhes dá tudo e mais alguma coisa. Isso era uma coisa que eu te queria falar. Nós às vezes, a tal questão... Claro que podes. Claro, agora que falaste nisto, isso é importante, porque a tal questão que nós falávamos, nós não os compreendermos, eles compreendem-nos, mas nós não os compreendemos. E estes laços fortes que nós temos com eles, que são família, não é? Para mim são filhos autênticos. Eu sei, já vi isso. Tu adoras os animais. E esta questão de não os compreendermos e de não fazermos o esforço de os compreendermos faz com que não lhes demos os cuidados que eles têm que ter, não é? Nós não compreendemos a natureza deles e achamos que são seres humanos
em miniatura e não são bebés, não são crianças. Nós não temos que ter esses cuidados que tu estavas a falar com a alimentação, porque eles têm necessidades específicas, realmente eles não são são família, mas são diferentes, têm necessidades diferentes, têm comportamentos diferentes. Isso que estavas a dizer é importantíssimo, faz parte de os compreendermos, não é? Exato, exato. E eu acho que termos enfim, um animal connosco, na nossa família, é um privilégio, mas que não seja para as pessoas uma chatice. Ter um animal em casa é como ter um filho, eh, que carece das suas necessidades, tem que se alimentar, enfim, tem que ter as condições certas. Eu aqui há muitos anos conheci um casal que tinha dois cães extremamente bem treinados, e tenho que confessar que ficava um bocado, eu não vou dizer invejoso, mas desejando ter cães que se comportassem como aqueles se comportavam com estes meus amigos. E um dia virei-me para eles e perguntei-lhes, enfim, que cão é que eles me sugeriam, que cão é que eles achavam que eu devia ter. E a conversa que a esposa, a Alissa, teve comigo foi: Francisco, vamos ver como é que é a tua semana, o teu dia a dia, o teu ritmo de vida, o teu estilo de vida, a tua casa, enfim. Fala-me um bocadinho sobre isso. E temos uma conversa muito franca, os dois. E ela no fim disse: eu acho que o melhor cão para ti é efetivamente um gato, não é? O melhor cão é um gato. Porque eu não tinha condições para ter um cão, não tinha tempo, não tinha espaço, etc. De modo que simplesmente desisti de querer ter um cão, não é? Os cães, eu falo de cão porque é um animal que as pessoas também gostam muito, não é? Mas seja um cão, seja o que for, que as pessoas tenham condições ou que tenham a capacidade de nos oferecer as condições necessárias para o animal ser aquilo que é, não é? De compreendê-los, não é? E de os compreender. Os cães também são diferentes entre si. Exatamente. Uns precisam mais espaço, outros têm que ter mais atividade, outros... Exatamente. E ainda bem que a nossa terra também começa a ter, enfim, uma série de veterinários também que vão aconselhando as pessoas no bom trato. Mas efetivamente, e hoje em dia, qualquer mercado aí fora tem uma secção reservada a alimentos para cães. Porque dar alimentos, restos humanos, pode a pessoa, restos da nossa comida. restos da nossa comida, restos de humanos. ou seja, os restos que os humanos deixam no prato, que é o resto da comida. Portanto, dar-lhes isso, nós podemos pensar, pode ser extremamente perigoso, porque eles têm um aparelho digestivo próprio, diferente do nosso. Exato, e nós fazemos muita coisa sem a intenção de os magoar, porque gostamos deles, os tais chamados miminhos. Claro, não é? claro. E a cebola, por exemplo, faz muito mal aos cães. Comidas com refogados, os ossos de galinha, o osso da perna, que toda a gente diz, o osso para o cão, o osso da perna, quando é comido, tem ali uma secção, uma parte do osso que é cortante e pode rasgar o esófago, pode rasgar o fígado, pode rasgar, são autênticas navalhas. Não façam isso, não façam isso. Tenham cuidado com os animais para eles comerem. É porque vê-los como miniaturas nossas, porque acabamos por ter parecenças com eles, não é? Claro. Ou eles connosco, passamos tempo juntos e é mesmo assim, vamos... Mas é verdade, nós passamos muito tempo com eles e acho que é necessário dar... E eles precisam da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho, não é só estarem no mesmo espaço em que nós estamos, eles querem a nossa atenção. E sabes que faz imenso bem, que faz-nos bem esse desejo deles. Eu, por exemplo, às vezes estou em casa a ouvir música ou entretido com qualquer coisa e basta pensar, basta enfim, lembrar-me que seria interessante dar um passeio com eles, mas isto é facto,
eles parece que sentem que eu estou a pensar nisso. Os animais melhoram a nossa qualidade de vida, tornam-nos mais ativos, ajudam-nos a fazer mais amigos, ajudam-nos a relaxar. Não há nada como E eles, ter este amor. eles sentem isso e efetivamente quando vou com a coleira para sair com os animais. Também deixo aqui um apelo. As pessoas quando passearem os seus cães devem efetivamente mantê-los sob controle. Devem, a não ser que os passeiem numa zona, por muito grande que seja, mas que já saibam que o cão ou enfim, que o animal não vai fugir. Mas usem a trela, porque inclusivamente as pessoas, desculpa interromper, Tana, isto é um apelo que eu faço porque eu sempre gostei de cães desde miúdo. Os gatinhos são muito independentes. Os gatinhos saltam os muros e vão comer, enfim, eles são muito independentes. Pensas tu, os gatinhos são uns doces amorosos que querem colo o dia todo. Colo e beijo. Todo o dia querem colo. Eles são muito, muito queridos, é verdade. São uns doces, não nos largam um bocadinho. Mas usem as suas. Não hesitem em usar boas coleiras, não é? Porque às vezes a segurança do animal está no simples uso da coleira. Podem ir para a estrada, é perigoso, muito perigoso. E podem se meter em sarilhos, podem se magoar. Bom, um beijinho para a Dona Isila, que também se juntou a nós. Bom, nós ainda temos um longo caminho a percorrer nesta área do respeito e de criarmos empatia pelos outros animais. E às vezes basta pensarmos isto. Como é que eu me sentiria se estivesse no lugar daquele animal? Não é isto? É uma coisa que me passa muitas vezes pela cabeça. E quem já parou para olhar nos olhos de um animal consegue ver toda aquela imensidão de sentimentos que nós pensávamos que eram nossos, não são exclusivamente nossos. Os animais são muito nobres, têm sentimentos muito nobres e é incrível olhar nos olhos de um animal, incrível. É uma coisa que eu adoro fazer, pegá-los na carinha e olhar bem para eles e ficar ali. É uma imensidão, é inexplicável, é um amor. Não há nada que pague, não há. Sabes, são poucas as pessoas que têm essa tua sensibilidade. Era bom que houvesse mais. E só que fizermos isto já estamos a fazer diferença, não é? Exatamente. Se nos colocarmos no lugar deles e não usarmos a vulnerabilidade deles para nos sentirmos mais fortes, não é? Claro. Eu sinto-me maior e mais forte se exercer o meu poder sobre aquele animal que é mais vulnerável, se não está certo, não é correto. E temos todos que pôr a mão na nossa consciência e começar a fazer diferenças para melhor. É curioso que uma vez li uma frase aqui há algum tempo sobre uma pessoa que lidou com gente, todo o tipo de gente, tinha uma profissão extremamente exigente e ela dizia muitas vezes que quanto mais conhece os homens, mais gosta dos animais. Sim, ouve-se muita vez. Ouve-se isso muita vez, porque eles realmente podem ser extremamente carinhosos, extremamente fiéis, extremamente atenciosos. Existem N situações, estou-me a lembrar de uma situação de uma pessoa, acho que era uma moça que tinha uma comichão, tinha uma irritação na pele que causava muita comichão. E volta e meia o cão ia ali e lambia aquele ponto, não é? E veio-se a descobrir que o que estava ali era um cancro que se estava ali a desenvolver. O cancro da mama. O cancro, ok, eu nem sabia que era da mama. É isso. As pessoas antes também de os adquirirem que considerem se realmente os podem ter ou não. É triste, é que isso que estás a dizer, eles usam todas estas qualidades que eles têm, que são extraordinários, para nos ajudarem de múltiplas formas. E nós, o que é que fazemos? Pagamos muitas vezes com o contrário, não é? Sacrificamos tantos animais para descobrir como é que eles usam estas capacidades e para podermos usufruir daquilo que eles têm e causamos tantos danos a estes seres que não merecem, de facto, não merecem. Tu ouviste falar daquele caso
vamos agora cortar aqui um bocadinho o tema, do homem que tinha 5.000 sanguessugas na sua mala. Foi apanhado no aeroporto. Eu não sei, eu não soube dos sanguessugas. Agora conheço uma pessoa que pilota, que voa com helicópteros e os animais preferidos dessa pessoa, que por acaso é uma moça que mandava o helicóptero de segurança do Rally em São Miguel. Os animais de estimação dela são cobras. São cobras. Portanto, não sabia da história dos sanguessugas. E ele passou na segurança ou não? Não, os cãezinhos não deixaram passar. Cheiraram ali qualquer coisa. Não estava bem. Eram os animais de estimação dele. Nós rimos porque realmente há vontade de rir, porque pensamos na sanguessuga e é algo repugnante, não é? Para a maioria de nós, ou assustador. Mas é grave, é muito grave, porque aquilo que se faz com as sanguessugas, neste caso, faz-se com tantos animais, não é? Pegar em uma espécie e levar para outro local e usar em nosso benefício, neste caso, provavelmente para a medicina. Esse era o objetivo. Provavelmente. Não se sabe. Eu julgo que ou para cirurgia estética também. Pois, pode ser um dos usos. Agora, é impressionante a quantidade de animais que se vendem, ou a quem se tiram os dentes, ou as garras, ou se fecham em pacotinhos para as pessoas comprarem, ou ficam ali com vidas deploráveis para tirarem uma fotografia que dura uns segundinhos. E existem muitas campanhas neste sentido para alertar os turistas, principalmente, para não tirarem fotografias com estes animais, que são retirados dos seus habitats e têm vidas degradantes, vidas de sofrimento. E são incríveis estas campanhas, e eu fico muito grata por ver gente que dedica as suas vidas a alertar-nos, não é? E a abrir as nossas consciências e que insistem. É uma luta complicada, difícil, e insistem até nos fazer esse clique, até nos provocar essa mudança, e eu acho que vai sendo cada vez mais notória, e cada vez mais se fala nos direitos destes seres que não se podem defender. Tens toda a razão. Inferiores nada têm. Tens toda a razão. Eu julgo que houve uma lei que foi aprovada, que foi promulgada, em que proíbe já em Portugal, penso eu, não quero estar aqui a dizer nenhuma asneira, mas julgo que há uma lei que proíbe os animais serem usados no circo. Não sei se eu viste isso ou não, mas eu tenho uma vaga ideia de ter ouvido qualquer coisa do género. Tenho que admitir que já assisti a circos quando era miúdo e vi coisas, enfim, que não. E na altura era bonito, mas quanto mais se fala, a nossa visão, nós não conseguimos voltar para trás, a nossa visão começa a expandir-se, não é? E nós não voltamos atrás, não conseguimos. Aquilo que era normal deixa de o ser. Eu acho que este programa pode não fazer toda a diferença, mas acho que está a fazer alguma. E está a demonstrar às pessoas, especialmente a nossa, mas especialmente a tua sensibilidade, e cada vez que alguém ergue a voz ou levanta a voz e se manifesta nesse sentido, acho que sensibiliza mais as pessoas, e penso eu que é um sinal de uma sociedade evoluída o tipo de tratamento que damos aos animais, não é? Eu já viajei por alguns lugares, enfim, tanto nos Açores como fora, e nós vemos o nível das pessoas, a educação das pessoas, quando começamos a reparar a forma como lidam com os animais, não é? Isso define muito a sua personalidade, a sua maneira de estar na vida, não é? E quando dizem que um animal que se está a sangrar, que está obviamente a penar, quando eles dizem que embora esteja a sangrar, não está a sangrar, quando dizem que o animal não sofre, ele sente, não é? Portanto, é um alerta que nós deixamos aqui.
um apelo. Nós não conseguimos, provavelmente, não se consegue acabar com isto por completo. Vai haver sempre discriminação, de alguma maneira vai haver sempre sofrimento, de alguma maneira, e eu penso nisso muitas vezes. Mesmo deixando de comer carne, por exemplo, vou dar aqui o exemplo, pode ser polémico ou não, mas enfim. O que é certo é que vai continuar a haver matança. Nós temos cães, nós temos gatos, eles também comem, eles comem carne. Ou seja, não se consegue terminar por completo. Isto é um assunto que atormenta. Quando nós tiramos tempo para pensar sobre isto, e devemos fazê-lo, é angustiante, não é? Pois, sabes. E depois, mais angustiante, Diz. é esta sociedade de consumo. Consumo desenfreado, como já falámos aqui tantas vezes. Além do desrespeito que temos por estes animais em vida, não é? No momento da morte é degradante, continua, é um sofrimento atroz, não há dignidade. E como nós os vemos no talho, não é? Já não vemos o animal, antes havia a matança, agora nós vemos a carne no talho. Parece que já não é um animal. Nós não nos lembramos que é um animal, percebes? É comida, é carne. Portanto, e aquela carne tinha sentimentos, aquela carne sofreu imenso até chegar ali ao talho, não é? E é difícil pensar nestas coisas, e é necessário pensar nestas coisas, e falo por mim também. Que é um processo que eu tenho que desenvolver também. E depois, além de tudo isto, nós ainda desperdiçamos, não é? Desperdiçamos imenso, ou seja, há um desrespeito do princípio ao fim da vida daquele animal. Pois. Não sei se isto faz sentido. Eu acho que no fundo essa é a grande questão, e essa é a grande questão, efetivamente. Independentemente do fim a que se destine, eu acho que é uma questão de ética e uma questão de princípio, a forma como se lida com o animal enquanto vivo, não é? Porque iremos comer carne, iremos comer peixe, enfim, as pessoas têm que se alimentar. Muitas vezes o grande problema é a forma como lidamos com os animais enquanto vivos, não é? É aí às vezes é que é o cerne da questão. Mas não precisamos de carne e de peixe. Ou precisamos? Os nutricionistas penso eu que defendem que precisamos. No entanto, há também aqui uma nova tendência, que é cada vez acreditar-se mais que nós não precisamos e podemos viver só de vegetais e legumes, não é? Eu tenho que admitir que cada vez me atiro mais às batatas e aos vegetais e aos legumes, não é? Gosto de comer um bife, sem dúvida. Gosto de comer peixe, mas estou cada vez mais sensível aos vegetais e aos legumes e às saladas. Pronto, não é tanto não comer o peixe ou não comer a carne. Eu acho que é a maneira como os humanos lidam com eles. Acho que é aí que tem que ser mais debatido a questão, não é? A dignidade, devolver a dignidade. Devolver a dignidade àquele ser vivo, não é? Mas isto vai ser sempre uma questão muito complicada, porque eu deixo aqui todos merecem viver. Claro, eu deixo aqui um bem-aja às pessoas que o estimam, não é? Às pessoas que têm muito cuidado com os seus animais, que cuidam bem deles, que os respeitam. E não os tratem como crianças, porque eles são animais diferentes de nós e têm as suas necessidades. Às vezes há o excesso de... lava-se em excesso os animais porque estão em casa, e isso também tira-lhes as defesas. Há as roupas que nem sempre devem ser utilizadas. Há casos em que sim, há outros em que não. Há os cuidados com a alimentação. Tenham cuidado, tentem perceber a natureza do animal. E há outra coisa, Ana, já agora, há muita gente que diz que as crianças, por exemplo, as crianças lidarem com os animais, que ficam todos sujos. Não há problema nenhum ter. É bom, mas não há problema nenhum. Por exemplo, como se compram sapatilhas para jogar futebol, ou como se compram sapatilhas para jogar ténis, ou seja o que for, e como se compram
enfim, tudo e mais alguma coisa para as crianças fazerem o que têm que fazer, porque não ter roupa apropriada para a criança estar ao pé deles, não é? Temos que admitir, pronto, os animais brincam, têm terrinha nas patas, etc. Porque não ter uma roupa própria? Reforça o sistema imunitário. Percebes? É bom. É bom, brincar. lidar com eles é muito bom, é muito bom. É muito bom para a nossa As saúde. pessoas devem estar efetivamente bem preparadas para lidar com eles, porque eles estão sempre preparados para lidar connosco. Lá está. Eles estão sempre muito bem preparados para lidar connosco. Nós temos que nos preparar para lidar com eles. Acho que e temos essa capacidade. Nós podemos pensar, usar da lógica e da Queres razão. deixar aqui uma dica para iniciarmos este processo de adaptação, de empatia, empatia e melhoramento, de respeito pelos outros animais? Queres deixar aqui alguma dica, alguma coisa para que possamos mudar no nosso dia a dia? Pequenas coisas, não vamos fazer tudo de uma vez, vamos começar só o processo de consciencialização. A dica é que os animais sentem e os animais gostam e podem responder exatamente da mesma maneira. Ok? Eles só respondem de forma menos agradável quando se sentem magoados, quando se sentem agredidos, quando se sentem atacados. Lá está, temos que saber compreender o animal. Compreender. Temos que Ninguém gosta de animal, ser magoado, o animal também não gosta. porque eles avisam, não Eles é? avisam, exatamente. Até eu acho que o gato tem 9 posições diferentes de orelhas. Acho que são 9, não quero dizer mais nada. E nós não conhecemos. Portanto, eles às vezes avisam que estão zangados e nós continuamos. E acabamos por sofrer as consequências, não é? Eu tenho um amigo meu que lidava muito com cavaleiros tauromáquicos, e houve um cavaleiro tauromáquico, enfim, eu também, enfim, não vou entrar por aí. Não temos tempo não mesmo, temos tempo, precisava mais uma hora. Terminar. Mas o costado de um cavalo é comparado a um piano, porque ao longo de todo o costado o animal pode reagir de forma diferente em função do sítio onde se dá o toque no costado do cavalo. O cavalo é considerado um dos animais mais elegantes do mundo e é um animal extremamente sensível, curiosamente. Verdade. É maravilhoso para terapias e tudo. Exatamente, hipoterapia. Sim, senhor. Agora resta-nos agradecer Bom, ao pessoal. Dona Isilda deixa-nos aqui um comentário. Nós realmente estamos com o tempo a esgotar, mas diz que sim, que algumas pessoas tratam os animais melhor do que tratam os familiares. É verdade. É verdade. Eu aqui digo, tratem melhor as pessoas e não deixem de tratar bem os animais. Tratem bem todos. Exatamente. Tratem Temos bem que todos. fazer este equilíbrio, não é? É bom. Não bom que deixar assim de seja. tratar bem uns, mas tratar bem todos, se possível, não é? Bom, para terminar, eu quero só deixar aqui uma frase de Peter Singer, que diz que como é inaceitável hoje em dia discriminar qualquer ser humano, apesar de ainda acontecer, alegando que ele seja inferior, vai chegar o dia em que não poderemos mais fazer o mesmo com os bichos. Esperemos que este dia chegue, não é? Bom, o nosso tempo esgotou. Muito obrigada a todos pela vossa companhia, pelos vossos comentários, pela vossa participação e um grande, grande, grande beijinho. Até à próxima. Queres dar um beijinho? Sim, um beijinho a todos os ouvintes, abraços e beijinhos. E não se esqueçam, eu termino sempre com esta frase que é da Ana. Façam também com os animais escolhas felizes. Exatamente, escolhas felizes para todos. Um grande beijinho. Agora vamos a ver se a música certa entra. Obrigada. Rei Leão, vamos a isto. Vamos a ver se aí entra. Espera aí.
Tchau, obrigada. Muito obrigada. Não se esqueçam de ler os comentários, que são excelentes comentários dos nossos ouvintes. Concordo, Dona Isilda Amaral, por favor, quem não tem condições para ter um animal, não o tenha, ok? Se temos animais, temos que criar as condições adequadas. Um grande beijinho, muito obrigada e até breve.